meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar sequência ao trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, sábado, 27 de setembro de 2025. Né? Estamos aí já para a nossa última semana do mês de setembro. Né? O ano está acabando, a gente precisa continuar fazendo avaliações, né? Exames a cada dia para avaliarmos nossas vidas, para podermos dar um retoque maior nas nossas vidas espirituais. Eu estou fazendo isso, né? Inclusive colocamos a igreja, eu vou entrar aí em 15 dias de oração na igreja, não vai ter culto, né? A gente vai fazer um trabalho de oração, um trabalho de falar de oração que eu analiso ela como lá foi feita no Pentecoste, antes do Pentecoste ali, quando se reuniram os discípulos para poder, os 120, né, para poder aguardarem a descida do Espírito Santo. Vamos ficar 15 dias em cada culto, sentados, ou ajoelhados ou em pé, orando e buscando ao Senhor. E ali a gente vai, o entendimento é exatamente a gente é, pedir ao Espírito Santo para centralizar a, o, o nosso pensamento num só propósito, num só propósito. Creio eu que quando atingirmos esse propósito, as coisas vão mudar poderosamente. Mas o propósito não é o meu, não é o dos que estão lá na igreja. O propósito é de Deus. A gente tem que chegar ao propósito de Deus e nós vamos orar para justamente nós chegarmos ao propósito de Deus ali. Ok? Vamos lá. O tema de hoje é um tema bem peculiar do que estamos aqui conversando aqui nessa introdução. O tema é como Jesus. Né? O texto está em Colossenses, capítulo 3, verso 3, capítulo 3, né, verso 12 até o 14. Vamos ler nossa história aqui? O mês passado fui indicado para dar referência pessoal a um amigo que se candidatava a trabalhar numa agência de missões. Tudo o que precisava fazer era dar minha opinião honesta, baseada em certos indicadores de desempenho. Enquanto avaliava meu amigo, fiquei imaginando como os meus pares me avali a mim avaliariam, não em relação à minha capacidade profissional, mas como cristão. Fiquei imaginando que notas eu teria nesses 8 indicadores de santidade. Vamos lá, quais são eles? Misericórdia, bondade, humildade, delicadeza, paciência, tolerância, perdão e amor. Né? Vamos lá, uma primeira dela, misericórdia. Vamos tentar aqui fazer uma avaliação, você vai me escutar. Você pode depois dar uma pausa no vídeo, fazer reflexão sobre isso, muito importante. E eu vou rever esse vídeo novamente depois, vou me ver novamente pregando, pelo menos umas 2, 3 vezes, para poder, né, justamente a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira delas, misericórdia. Misericórdia é a compaixão que entra na dor do outro com empatia. Bondade é tratar os outros com respeito e dignidade, dando valor e honra ao outro. Humildade, a virtude mais rara e também principal de um cristão, por se opor ao orgulho, o pior dos pecados. Não é fazer nada que seja egoísta, interesseiro ou de autopromoção. Delicadeza, uma outra expressão para a brandura, não fraqueza, mas força controlada. É a capacidade de controlar, de colocar do lado dos seus direitos pelo bem do outro. É a disposição de sofrer o prejuízo em vez de causá-lo. É para avaliação, tá, irmãos? Paciência. É o autocontrole, é a resignação, não explodir de raiva ou temperamento. E por último não, ainda temos aqui tolerância e perdão, que representa a habilidade de aguentar muito tempo sem retaliação, orando, Pai, não faça isso contra ele
não faça isso contra ela. É, o amor é um manto que envolve e unifica todas as virtudes. Quando o amor domina a beleza, a harmonia e maturidade. Esses indicadores nos mostram um retrato da pessoa de Jesus. É por isso que devemos desenvolver as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. Ser santo é ser como Cristo, é como a vida de Cristo, até nos tornarmos como Cristo. Tá aqui, essas outras virtudes aqui, a gente fazer algumas avaliações da nossa vida. Ser cristão não é simplesmente ir para a igreja. Eu tenho feito muito essa reflexão, né? E que a gente pensa que ser cristão, ser crente, vamos usar essa linguagem que fica melhor, é irmos para a igreja, é fazermos um culto aqui, fazermos um culto ali, e achamos que estamos, né, agradando a Deus só com essas atitudes. Mas existe muito mais do que isso. O culto, na verdade, tem que ser o efeito e não a causa. A causa está nas virtudes. Para ser cristão, tem que andar segundo as virtudes como Cristo usou. Uma palavra na Bíblia que fala que em João, 1 João, né, capítulo 2, verso 6, se não me falha a memória, se nós dizemos que andamos com ele, né, ou melhor, se nós dizemos que estamos com ele, tem que andar conforme ele andou. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 21, fala que para isso nós fomos chamados. E Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós seguimos as suas pisadas. Tem coisas que a gente precisa fazer avaliação, né? Hoje, a igreja ela é vista não como a ação de Cristo, né? Ou talvez eles pensam que é a ação de Cristo e julgam Jesus como um carrasco, como uma pessoa violenta, uma pessoa antipática, uma pessoa grosseira, uma pessoa que não tem amor. E se nós formos olhar para a Bíblia, nada disso acontece, né? Não é assim que Jesus demonstrou a sua vida. Tanto que ele, quando ele estava na cruz, que ele fala, Pai, perdoa-os que não sabem o que fazem. O amor de- gerado por Cristo, a referência ali, é muito clara sobre isso. Por isso, nós precisamos fazer as avaliações, né? Vamos olhar para aquela virtude desse aqui. Eu vou repeti-las antes de terminar aqui. Eu repeti que é misericórdia, anota aí, misericórdia. A segunda, bondade. Vamos para a terceira, humildade. Aí tem a quarta, delicadeza. Tem a quinta, paciência. A sexta e a sétima, né, que está junto aqui, tolerância é a sexta. A sétima, perdão. E a oitava é aqui, envolve todos eles, que é o amor. Então precisamos fazer essas avaliações. Você quer ser crente verdadeiramente? Se quer ser um cristão de verdade? Temos que olhar para essas virtudes. Será que estão andando segundo essas virtudes? É, em alguns casos aí eu tenho visto que coisa é meio decepcionante. Mas nós precisamos fazer avaliações. Eu, particularmente, procuro fazer as minhas avaliações de mim mesmo, né? Dos outros não. Nem devemos fazer isso. Cada um tem que fazer a sua própria avaliação, né? Tanto que Paulo ensinou ali, quando ele falava, administrando sobre a ceia, examine-se a si mesmo. Ok, queridos? Vamos fazer essas avaliações. Estamos terminando o ano aí. Temos que terminar esse ano de 2025 bem, né? O ano que vem eu não vou entrar nesse sistema aqui mais de todos os dias trazer mensagem, né? Como nós combinamos aqui, eu tenho combinado com vocês, nós vamos falar sobre o livro de Jó. Também, de alguma forma, nós também falamos um pouquinho sobre a questão da, da vida cristã, porque envolve também os princípios cristãos, vamos falar muito sobre isso lá também. Vamos lá. O examine diz o seguinte: de acordo com Paulo, qual é o propósito da nossa salvação? Boa pergunta. Nós temos aí uma série de estudo aqui, eu vou até estar perto de mim aqui, esse aqui, né? Esse estudo que é Salvo, Seguro e Transformado, que é a nossa escola bíblica, e ela
mostra muito claramente isso. Por quê, né? Por quê? Qual é o propósito da nossa salvação? Por que Deus nos salvou? Qual foi a finalidade da salvação? E aqui nós falamos muito abertamente sobre isso. E para resumir o que nós falamos aqui, é claro, tudo envolve o que eu vou dizer relacionamento com Deus. Agora, como é o relacionamento nosso com Deus? É o que nós vamos explicando aqui, bem abertamente aqui. Vamos lá. Aí você tem aqui 3 passagens que aconselho você a ler também, né. Romanos, vamos lá, primeiramente, vamos fazer com calma hoje, né. Eu estou bem calmo, né. Romanos capítulo 8, verso 28 a 30, anotou aí? Romanos 28, capítulo 8, verso 28 a 30. Primeira não, perdão, segundas Coríntios, segunda carta a Coríntios, escrita a Coríntios, capítulo 3, verso 14 até o 18. E também temos primeira carta a João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 até o versículo 3, tá bom? Leia aí essas passagens. Agora, para terminarmos, que é o nosso considere, que são as considerações finais, diz o seguinte: aí fala, faça um autoexame na escala de 1 a 10. Avalie-se nessas 8 virtudes. E aí? Nessa escala de 8 a 10, né? Qual é a sua nota sobre as 8 virtudes, que você tem praticado as 8 virtudes? Bom, queridos, é para nós analisarmos. Deus abençoe a sua vida. Vamos ter um sábado abençoado, um sábado de reflexão. E amanhã estaremos voltando aqui. Falta pouquinho agora, faltam 95 dias para terminarmos aí a nossa carreira aí de mensagem, essa jornada que criamos de 365 dias andando com Deus. Deus abençoe.